Olá pessoal, aqui é o professor Nathan de Geografia e hoje vamos para a nossa aula 11. A proposta de hoje é fazer uma revisão sobre geopolítica, que é o tema que vem sendo abordado nas últimas aulas. A geopolítica é um tema que vem sendo abordado nas últimas aulas por meio de variados assuntos, como por exemplo a velha ordem mundial, que foi o período da Guerra Fria, onde havia uma bipolaridade entre capitalismo e socialismo, representados principalmente pelos Estados Unidos, no caso do capitalismo, e pela União Soviética, no caso do socialismo. Com o fim da Guerra Fria, surge a nova ordem mundial, que é quando há o fim dessa bipolaridade e surge agora uma multipolaridade, pois novos países surgem nesse contexto político e econômico internacional. E nesse período há a consolidação do capitalismo como sistema hegemônico global. Vocês viram também o processo de globalização, que é quando acontece a mundialização do espaço geográfico de diversas formas. Esse processo foi possível a partir do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação e do desenvolvimento dos transportes. Nesse contexto, surgem os blocos econômicos, que são esses grandes acordos econômicos feitos entre países, visando o fortalecimento das economias dos países membros desses blocos, não apenas internamente, mas também frente a esse mercado mundial fortemente globalizado. Entretanto, como vocês viram na aula de desglobalização, existem algumas tensões dentro de alguns blocos econômicos que fazem com que as relações nem sempre sejam harmoniosas em sua totalidade, causando às vezes inclusive uma mudança na configuração do bloco econômico. Por fim, vocês viram também os BRICS, né, que são esse grupo de países com economias emergentes que possuem um relativo destaque no cenário político e econômico internacional. Essa sigla BRICS foi composta a partir de um anagrama, ou seja, a partir da letra inicial do nome dos países que formam esse grupo. Então, nos BRICS, nós temos Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, que na verdade é o termo em inglês para a África do Sul. A proposta da aula de hoje também é selecionar algumas questões que vocês já viram em listas de exercícios anteriores e assim fazermos comentários em relação a elas. Vamos lá? A primeira questão traz um trecho do livro A Era dos Extremos, do historiador Eric Hobsbawm. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da URSS. A pergunta da questão é: o período citado no texto é conhecido por Guerra Fria. Pode ser definido como aquele momento histórico em que houve: letra A, corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Letra B, domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. C, choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista durante os anos 1930. D, disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. E, constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. A letra A fala sobre a corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Mas, como sabemos, a Guerra Fria veio depois da Segunda Guerra Mundial. Então, essa alternativa não está correta. Na letra B, fala sobre o domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. E nós vimos também que essa divisão entre norte e sul, entre socialistas e capitalistas, não se dão de forma conjunta. Ou seja, a divisão de países capitalistas e socialistas
não se dá a partir da divisão norte-sul, ou seja, a letra B também não está correta. A letra C fala sobre o período dos anos 1930, mas como nós vimos, está inclusive no trecho destacado do texto do historiador Eric Hobsbawm. A Guerra Fria foi no início da década de 70, e aqui se fala sobre década de 30, então a letra C também não conta, não está correta. A letra D fala sobre a China e o Japão tendo uma corrida, uma disputa pela supremacia da economia mundial. Mas nessa época, China e Japão ainda não tinham esse destaque. Eles vieram ter apenas, né, na nova ordem mundial, ou seja, nesse período pós-Guerra Fria. Então a letra D também não está correta. A letra E fala sobre o constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial, que são Estados Unidos e União Soviética. Então, a letra E está correta. Então, a resposta dessa questão é a letra E, constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. A questão 2 diz: o fim da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e o novo avanço do capitalismo com a globalização mundial estabeleceram uma nova ordem geopolítica. Sobre esse assunto, é correto afirmar que A. Houve a eliminação das fronteiras nacionais com a fusão de países em blocos econômicos regionais e o surgimento do domínio das tecnologias de ponta pelos novos países industrializados e subdesenvolvidos. B. Surgiram áreas de livre comércio como reservas de mercado para multinacionais, disputas entre capitalismo e socialismo, representadas por Estados Unidos e pela União Europeia. C. Houve a divisão do mundo em primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos, segundo mundo, países socialistas, e terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos e os de economia em transição do socialismo para o capitalismo. D. Surgiram blocos econômicos regionais, novos centros de poder, como o Japão e a União Europeia, e as tensões entre interesses políticos e econômicos dos países desenvolvidos do norte e subdesenvolvidos do sul. A letra A fala sobre eliminação de fronteiras nacionais com a fusão de países em blocos econômicos regionais. Mas, como nós vimos, na formação dos blocos econômicos, as fronteiras nacionais foram mantidas, não houve eliminação. Então, por isso, a letra A está errada. Letra B. Surgiram áreas de livre comércio como reservas de mercado para multinacionais, disputas entre capitalismo e socialismo representadas por Estados Unidos e pela União Europeia. Nesse caso, essa bipolaridade acontecia na época da Guerra Fria e era entre Estados Unidos e União Soviética, e não União Europeia. Então, por isso, a letra B também está errada. A letra C fala sobre a divisão, né, do mundo em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Essa divisão aconteceu durante a Guerra Fria, mas a questão fala sobre a nova ordem mundial. Então, por isso, a letra C também está errada. Na letra D, falam sobre os blocos econômicos regionais, os novos centros de poder que surgem, como o Japão e a União Europeia, ou seja, essa bipolaridade deixa de existir e passa a surgir uma multipolaridade, e também as tensões entre interesses políticos e econômicos dos países desenvolvidos do norte e subdesenvolvidos do sul, que é, então, a alternativa correta, a letra D. Surgiram blocos econômicos regionais, novos centros de poder, como o Japão e a União Europeia, e tensões entre interesses políticos e econômicos dos países desenvolvidos do norte e subdesenvolvidos do sul.